Oi gente, tudo bem com vocês? Outro dia eu me peguei pensando em quantas vezes eu já aceitei coisas só porque eu fiquei com receio de dizer não ou mesmo parecer mal educada. Isso já aconteceu contigo? Depois de pensar um pouco, eu cheguei à conclusão de que quanto mais tu tenta agradar os outros, mais longe tu fica daquilo que realmente importa. E aprender a dizer não pode ser o passo mais importante que tem para transformar a nossa vida. Porque o tempo, de fato, é o bem mais precioso que nós temos. E se tu concorda comigo, não dá para guardar ou comprar o tempo, só dá para gastar. E se tu trabalha que nem eu, das 8 às 6, tu tá entregando grande parte do teu dia pro teu trabalho. E isso significa que as poucas horas do dia que te sobram de tempo livre precisam ser muito bem aproveitadas. E nesse espaço, tu pode trabalhar em um projeto pessoal, cuidar da tua saúde, aprender algo novo ou mesmo relaxar. Mas a maioria das pessoas não protege esse tempo como deveria. Por exemplo, se a turma da escola marca uma janta de reencontro, é muito difícil as pessoas dizerem não. E o que acontece é que mesmo que tu não tenha mais nenhum contato com nenhuma daquelas pessoas, ou mesmo que tu não sinta saudade de uma pessoa especificamente, tu fica com aquele receio, aquela questão de tipo, tu vai estar dizendo não, e daí eles podem dizer que tu tá sendo grosseira, tu tá sendo antissocial, ou até que tu não te mistura mais com eles. E a mesma coisa vai acontecer quando alguém que talvez tu nem tenha um relacionamento muito próximo te pede um favor ou uma ajuda com alguma coisa. É difícil dizer não porque a gente sempre tende a querer ajudar os outros. Eu acho até que inconscientemente a gente tenta sempre estar disponível para os outros. Mas esse excesso de disponibilidade pode nos levar a um caminho que pode chegar até um burnout. E quando chega nesse ponto, não tem mais energia para cuidar de ti, muito menos para planejar o teu futuro. Uma boa analogia é pensar no teu tempo como um balde de água. Cada vez que tu aceita alguma coisa que tu na verdade não queria, é um furinho nesse balde. E no fim do dia, se tu tiver aceitado muitas coisas que tu não queria, esse teu balde vai ficar praticamente vazio. E aí, o que vai acontecer é que tu não vai ter mais água para cuidar e regar o teu próprio jardim, porque tu passou o dia regando o jardim dos outros. Então, tu precisa sim ser um pouco egoísta com o teu tempo. E não é só o tempo, é também a direção. Porque se tu não define qual que é as tuas prioridades, alguém vai definir por ti. E de repente, tu vai perceber que tu tá ajudando a construir os sonhos de outras pessoas, enquanto que os teus próprios sonhos estão lá esquecidos num canto. Isso já aconteceu contigo? Querer iniciar um projeto, começar algo teu, mas tu sempre acaba deixando para depois? O problema é que esse depois nunca chega. E tem um detalhe que não é tão óbvio. Às vezes, o não precisa vir antes do sim. Muita gente acredita que precisa ter uma desculpa perfeita antes de recusar alguma coisa. Mas na prática, o que acontece é o contrário. Tu primeiro precisa limpar o terreno e depois o caminho aparece. E isso acontece até nos relacionamentos. Muitas vezes a gente diz sim para qualquer compromisso, qualquer convite, qualquer amizade. E tu acaba sem tempo para as conexões que realmente importam. O não, ele te dá espaço para aquela conexão e amizade genuína, para aquele momento, para aquele convite que realmente importa. E o mesmo vale para carreira, para projetos, para tudo. Dizer não não é dizer não para o outro, não é rejeitar o outro, é dizer sim para ti mesmo. É como podar uma árvore. Tu corta aqueles galhos que, apesar de estarem vivos, tu quer que os nutrientes, a energia da árvore vá para aqueles galhos que realmente importam. Às vezes, a poda pode doer, mas é isso que vai levar aquela árvore
a crescer, ficar mais forte e dar frutos. Enfim, a reflexão que eu queria trazer hoje nesse vídeo é que talvez um dos maiores erros que tu pode estar cometendo hoje é dizer sim para muitas coisas. Porque quando tu tá dizendo sim para tudo, tu tá automaticamente dizendo não para ti mesmo. Cada escolha é uma renúncia que a gente está fazendo automaticamente. E a gente precisa ter a coragem de escolher bem onde a gente coloca a nossa energia para proteger o nosso tempo como se fosse um tesouro. Ter a ousadia de dizer não para o que não faz sentido, mesmo que isso deixe um espaço em branco, mesmo que isso dê medo. E agora, uma pergunta para te refletir. Para quem ou para o que tu precisa dizer não hoje? E se tu gostou da reflexão sobre dizer não, tu também vai gostar desse vídeo que vai aparecer aqui do lado. Nele eu falo sobre a estratégia de se fazer de burro para vencer. Parece contraditório, mas é uma das táticas do Schopenhauer mais inteligentes que tu já viu. Te encontro lá, um grande abraço, tenha um excelente dia. Valeu!